Com o tempo, a noção de uma observância semanal do sábado penetrou em muitas culturas. Na língua hebraica, o nome de cada dia está relacionado com o sábado. O primeiro dia da semana chama-se Ehad Be-Shabbat, ou um que acompanha ou vai adiante do sábado. Assim, cada dia que se segue contempla o sábado até o sexto dia. E este é chamado de véspera do Santo Sábado. Portanto, o dia sétimo é sábado. Em mais de 100 línguas antigas e modernas, o nome do sétimo dia do ciclo semanal significa repouso, ou o seu equivalente. Parece então que alguns judeus durante o exílio alcançaram mais êxito no setor no qual sua nação havia fracassado do que em tempos de paz e prosperidade. Eles espalharam o conhecimento de Deus e de sua lei entre outras nações. Contudo, o que aconteceria quando esses cativos voltassem à sua terra natal? Conservariam o culto ao Deus verdadeiro? Ou voltariam às práticas das gerações passadas? A resposta está no relato de Neemias. Neemias não regressou a Jerusalém quando os outros voltaram, mas quando alguém foi contar a ele o estado das coisas, a notícia entristeceu tanto a Neemias que ele diz que se sentou e chorou bastante. No final, ele decidiu que deveria, se possível, ir ele mesmo a Jerusalém para ver como poderia ajudar. Neemias era um líder enérgico e capaz. Dirigiu com êxito a reconstrução da cidade de Jerusalém e não se acomodou com isso. Como reformador cuidadoso, sentia o peso de restaurar a vida espiritual do seu povo. Sabendo que a quebra do sábado era uma das razões dos anos de cativeiro, dedicou-se a preservar particularmente a santidade desse dia. Ele soube que o povo estava comprando e vendendo no dia de repouso. Então ele disse: não deveremos fazer isso. Essa é a razão por que fomos levados ao cativeiro. Ao continuarem vindo os comerciantes, ele mandou que ficassem fechados os portões no sábado. Quando ainda continuaram vindo e montando o acampamento fora dos portões da cidade, eles o ameaçou de prendê-los. Um sacerdote chamado Esdras ajudou a Neemias nesta obra. Ele influenciou muito na vida espiritual dos judeus de então. Esdras ensinou ao povo as leis de Deus e conduziu um reavivamento e reforma espirituais baseados na escritura inspirada. O povo se uniu mediante um juramento solene de obedecer os mandamentos de Deus dados por meio de Moisés. Eles prometeram não profanar o sábado, fazendo comércio nesse dia. Eles começaram a observar o santo sábado tão consistente e cuidadosamente que guardar o sábado se tornou uma característica distintiva da nação. Durante o período entre o fim do Antigo Testamento e o começo da história de Jesus no Novo Testamento, houve transtornos quase contínuos no Oriente Médio. O exército de Alexandre Magno invadiu o Império da Pérsia. Dentro de pouco tempo, o próprio Alexandre morreu e o seu império dividiu-se em facções rivais. A Palestina, juntamente com a Síria, ficou sob o governo da dinastia Seleucida. O rei Antíoco IV é notável pela sua oposição à religião dos judeus. Seus soldados tomaram o Templo de Jerusalém e instauraram nos seus átrios um sistema de culto pagão. Joséfo, o famoso historiador dos judeus, diz que Antíoco quis aniquilar toda a evidência visível da identidade espiritual dos judeus. Então ele mandou emissários a Jerusalém dizendo: eles devem derrubar o altar de Jeová, devem abandonar o culto do sábado. Então os judeus se reuniram e fugiram ao deserto, onde acharam uma caverna que podia acolher a todos eles, sendo estes umas 1000 pessoas. Quando os oficiais do rei ouviram que algumas pessoas tinham quebrado as ordens do rei e fugido para lugares ocultos do deserto, eles os perseguiram em grande número. Tendo-lhes alcançado, acamparam contra eles e os atacaram no dia de repouso. Disseram-lhes: saiam daí e viverão.
Mas eles responderam: não sairemos nem obedeceremos à ordem do rei para profanar o sábado. Imediatamente os que comandavam as tropas do rei os sufocaram nas cavernas, porque a reverência que dedicavam a esse dia era tão grande que o temor de violá-lo, mesmo em tal extremo, fez com que eles nada fizessem. Cerca de 1000 foram sufocados, contando as suas mulheres e filhos. O martírio desses judeus patriotas nos dias de Antíoco IV é um testemunho notável do poder de suas crenças. Seu Deus e o santo sábado dele tiveram maior importância para eles que a própria vida. O sacrifício deles foi uma vitória da fé. O Antigo Testamento, apoiado pelas evidências da história, linguagem e cultura, estabelece o sábado como um memorial sagrado da obra criativa e redentora de Deus. Declara que o sábado é sinal de uma relação íntima entre o Criador e aqueles que o adoram. Um dia de descanso e culto, capaz de unir os corações dos seres humanos com o do seu Criador. Hoje, para muitos judeus e cristãos, o sábado é ainda o ponto central da vida espiritual e adoração. Até hoje em dia, o sábado permanece como um elemento determinante na arquitetura sagrada do templo. Uma vez que os primeiros cristãos herdaram o sábado, os ensinos de Jesus Cristo e de seus discípulos enfatizaram e enriqueceram o seu sentido, magnificando a sua importância. Contaremos esta história quando voltarmos com o terceiro programa da série O Sétimo Dia, Revelações das Páginas Perdidas da História.